Pare tudo por um instante. Porque o que você está prestes a ouvir contradiz praticamente tudo o que aprendemos sobre criação, tempo e realidade. Segundo Neville Goddard, você nunca criou absolutamente nada do zero. Seu emprego ideal já existe. Sua prosperidade já existe. Seu relacionamento ideal já existe. A versão mais elevada de você já existe. A única pergunta é: você consegue entrar em sintonia com ela? Hoje você vai descobrir por que Neville afirmava que Deus está se formando dentro do homem e por que esse ensinamento pode transformar completamente a forma como você manifesta sua realidade. O tema desta noite é a formação do não gerado. Em Efésios, capítulo 5, versículo 1, Paulo nos diz: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Precisamos, então, descobrir o que Deus fez. É-nos dito que ele chamou à existência aquilo que não existe, e o invisível tornou-se visível. Se estivermos considerando os relatos bíblicos, isso está em Romanos, capítulo 4, versículo 17. Ele chama à existência aquilo que não se vê. Aquele que teve a visão, e eu me volto para um deles, é Blake. Blake disse: muitos supõem que antes da criação tudo era solidão e caos. Essa é a ideia mais perniciosa que poderia surgir na mente, pois retira toda a sublimidade da Bíblia e limita toda a existência à criação e ao caos. Agora, ouçam a próxima afirmação. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Visão do juízo final. Deixe-me repetir. A eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Nenhum cientista hoje acredita nisso, eles pensam que viemos do caos, de modo que tudo começou a evoluir a partir de algo que não existia. E aqui, aquele que teve a visão nos diz que a eternidade existe, e todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, cujo ato criativo foi um ato de misericórdia. Então, o que ele quer dizer com isso? Bem, eu tive a visão e sei que Blake está dizendo a verdade. Pois eu digo a verdade com base nas minhas visões. Tudo neste mundo é eterno. O que você vê agora, o que as pessoas do passado viram, o que elas verão, tudo é eterno. Essas são partes da estrutura eterna da eternidade. Este corpo, este pequeno púlpito, isto, tudo no mundo não passa de uma pequena parte da estrutura eterna da eternidade. Não surgiu do nada, sempre existiu, todas as estrelas, tudo na Terra, tudo parte da estrutura eterna da eternidade. Agora ele fala da criação como um ato de misericórdia. Aqui, você é um corpo e eu sou um corpo, e todos esses corpos, tudo, e então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis 1, 26. E aqui, o homem é. O homem faz parte da estrutura do universo. Mas aqui está Deus dizendo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e isso é um ato de misericórdia. Então ele pega o homem, como eu pegaria uma árvore e diria a você: façamos uma árvore e amoldemos a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vamos dar a ela a qualidade que possuímos, nossa criatividade. Ela não pode se criar, ela simplesmente faz parte da estrutura. Todo o vasto mundo é simplesmente o universo, e tudo faz parte da estrutura. Deus está se moldando agora. Deus, o não gerado, está se gerando, e assim ele se gera em mim, ele se gera em você. Quando ele completa o ato de se gerar em nós, nós somos Deus. Nós somos aquilo que agora usará a mesma estrutura para gerar tudo o que podemos conceber. Assim, Deus toma o homem, parte da estrutura eterna do universo, e se gera no homem. Quando ele se gera no homem, o estado gerado é aquele que o gerou. Deus no homem, ou aquilo que saiu do homem pelo ato de Deus é Deus. Agora me dizem que o indivíduo deve imitar a Deus como uma criança querida, e me dizem que tudo existe. A eternidade existe, todas as coisas na eternidade, independentemente da criação. Então eu vou criar. Tudo existe, independentemente da criação.
Bem, como eu poderia fazer isso? Não consigo pensar em nada que não exista. Penso em você em inúmeros estados de espírito, quando você gosta de mim ou não gosta de mim, quando você é compreensivo ou antipático. Posso pensar em você de inúmeras maneiras. Mas eu quero criar algo agora. Quero criar algo que seja belo para mim. Então eu trago você para minha mente, depois trago outra pessoa para minha mente, então tenho, na minha imaginação, uma pequena festa, digamos, um coquetel, um chá, um jantar. Eu controlo as imagens que trago para minha mente. Todos vocês existem na eternidade. Mas eu os trago, sem o seu conhecimento, sem o seu consentimento, e controlo todo o momento no tempo. Pode ser 1 minuto ou 5 minutos, qualquer hora, não muito tempo, eu controlo. Mas eu organizo as imagens de tal forma que elas impliquem algo diferente do que eram antes da organização. Eu trago todos vocês para o meu campo de visão mental e permito que ouçam algo que está acontecendo. Permito que me vejam como me viriam se as coisas fossem como eu desejo que sejam. E assim estou gerando algo. Na verdade, estou moldando a mim mesmo, o informe, sobre o formado. Pois todas as coisas neste mundo já fazem parte da estrutura da eternidade, tudo é. Então eu trago um ser da estrutura. Trago outro sopro, é um homem, outro sopro, é uma mulher, outro sopro, e os organizo em minha mente de tal forma que, quando os coloco nessa forma, eles me veem como me viriam se meu sonho se realizasse. É o meu sonho que estou gerando. Então, estou gerando na estrutura do universo aquilo que não existia antes. Portanto, você e eu, como almas viventes, não existíamos. Mas a estrutura, esta vestimenta, sempre existiu. Essas vestimentas existiam, tudo no mundo existia, mas essas almas viventes não. E Deus nos gerou assim como a si mesmo, para sermos seres criativos como Ele é. Então, tome a mesma estrutura e crie, crie e crie. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Como Ele criou? Bem, foi assim que Ele criou. Ele chamou à vista uma coisa que não se via, como se fosse vista, e o invisível tornou-se visível. É assim que Ele faz. Então, permitam-me voltar e citar novamente o brilhante Blake, e posso lhes dizer, não consigo encontrar ninguém neste mundo que eu colocaria sequer perto dele. Recorro à Bíblia, sim, ele se iguala a todos os grandes profetas da Bíblia. Ele trouxe para o nosso entendimento atual, e disse: muitos supõem que antes da criação tudo era solidão e caos. Essa é a ideia mais perniciosa que poderia entrar na mente, pois retira toda a sublimidade da Bíblia e limita a existência à criação e ao caos. A eternidade existe, todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que foi um ato de misericórdia. Imagine se Deus não tivesse tomado aquilo que é eterno e, por meio desse maravilhoso e intenso desejo de sua parte, criado os humanos a partir daquilo que já existia, não estaríamos aqui como seres sencientes, criando, sim, criando mal, mas criando. Mesmo que você crie mal inúmeras vezes, ainda poderá criar. Uma criação errônea ainda é uma criação. Eu trago guerras, revoluções, todas essas coisas horríveis do mundo, ainda assim, é criar. E, por fim, aquele que começou e terminou tudo isso nos moldará à sua imagem e semelhança, e seremos um com Deus. Assim como ele o fez a partir de coisas que são partes eternas da eternidade, este corpo e esta pequena coisa aqui que aparentemente se decomporão, e isto se decomporá, a roupa se decomporá, e tudo se decomporá, na verdade não se decompõe. Essa é a grande ilusão, não se decompõe de verdade, é para sempre. Tudo neste mundo faz parte da estrutura eterna do universo. E de todas essas partes, Deus disse: façamos o homem, pois já existíamos, como pendurados naquela cruz, à minha imagem. Não criamos o homem a partir do caos, o homem existe, faz parte da estrutura do universo. Agora, vamos pegar o homem, que faz parte da estrutura do universo, e vamos fazê-lo à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E assim ele toma o homem e o faz à sua imagem. Agora, voltemos ao livro de Gênesis e vejamos o que ele fez com o homem. Uma palavra é usada no livro,
chamada árvore, a árvore da vida. O homem, de alguma forma estranha, é expulso porque pode comer da árvore da vida antes de estar preparado. Bem, se você tiver uma concordância bíblica, eu tenho a concordância de James Strong, é uma excelente concordância bíblica. A palavra árvore é definida como a espinha dorsal, a coluna vertebral, o carpinteiro, a forca. Quem está pendurado na forca? É a forca, é essa palavra chamada árvore. É a forca, é a espinha dorsal, é a coluna vertebral, e é o carpinteiro, em outras palavras, o construtor, o oleiro, o criador, e lá ele está pendurado na árvore. Mas a árvore é a espinha dorsal, é a coluna vertebral. E depois de incontáveis sobre esse chamado homem, ele tira disso algo que é completamente diferente, é ele mesmo. Ele tem forma porque é o não gerado, e está se moldando a partir de uma forma. Assim como eu pegaria o oleiro e moldaria o barro em alguma forma, dando-lhe a forma que meu coração desejasse, Deus está se moldando a partir do homem. Quando ele completa o ato como deseja, há 3 estágios definidos nos quais ele revela a obra finalizada. Ele nos molda e nos molda, tornando-nos cada vez mais sensíveis, cada vez mais criativos e cada vez mais semelhantes a ele. E quando ele está satisfeito de que somos exatamente como ele é, ele revela o seu caminho. A revelação da obra começa com o despertar de si mesmo, e isso é chamado de ressurreição. Ele desperta dentro do indivíduo em quem completou a obra. Esse despertar, na Bíblia, é a ressurreição. Então, após a ressurreição, ele passa por como um pássaro, e ele nasce do alto. Ele é autogerado porque o indivíduo que nasce não pode conceber ser gerado por ninguém além de si mesmo. Ele não pode, nem por um instante, ao despertar no túmulo de seu crânio, acreditar que é outro além de si mesmo. Quando ele sai de seu próprio crânio, ele não pode ter nenhum sentimento, nenhuma sensação, de ter pai ou mãe. Então ele nasce, então ele deve ser autogerado. Deus se gera de tal forma que, ao se gerar, o resultado é Deus. E ele emerge, simplesmente autogerado. Então vem uma segunda etapa onde ele tem a experiência de ser pai. Até aquele momento, ele não percebia que era. E agora, por mais estranho que pareça, quando ele vê o símbolo que lhe revela a paternidade, não a mãe. Ele é o pai do Filho unigênito de Deus. Então ele agora sabe quem ele é. Foi preciso o Filho para revelar a ele quem ele realmente é. Então vem o terceiro símbolo, e o terceiro símbolo onde todo o véu que separava os dois é rasgado de cima a baixo. Do topo do crânio até a base da coluna, ele é dividido em 2. E então o capítulo 10, versículo 19 de Hebreus, explica o propósito dessa divisão. A partir daquele momento, os dois se tornam eles não são mais 2. Eles estavam separados por um véu, e o véu era o corpo de Deus, que rasgou tudo de cima a baixo. E então, por mais estranho que pareça, você se vê. E permita-me citar Blake novamente. Contemplo as visões do meu sono mortal de 6.000 anos, deslumbrantes ao redor de tuas vestes como uma serpente de pedras preciosas e ouro. Sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. Jerusalém. Nesse momento, você vê o ser que o criou e você é o próprio ser que o criou. É uma autocriação. Deus se gerou no molde chamado homem. E nesse momento, quando você o vê, após a divisão de cima para baixo, você vê essa linda luz líquida e dourada. É você e você sabe disso. Você diz: sei que sou eu mesmo, ó meu divino Criador e Redentor. E então você, como o próprio ser que o criou, você, como ele, ascende agora em forma serpentina diretamente para Sião. Portanto, todos vão para Sião, todos vão para Nova Jerusalém. Então, a criação é um ato de misericórdia. Isso é. Você não pode reivindicar nada de um Criador. Sempre fez parte da estrutura eterna do universo. Assim como aqueles que tomaram certas drogas viram um certo ato e o registraram para aqueles que registrariam o que estavam vendo, eu estou vendo um homem esvaziando o carvão e, por mais estranho que pareça, neste nível do meu ser, ele sempre esteve esvaziando o carvão. Nunca houve um momento na eternidade em que ele não estivesse fazendo o que está fazendo,
embora no momento parecesse que ele estava fazendo o que estava fazendo porque alguém havia encomendado o carvão apenas naquele instante. E, no entanto, ele sempre esteve fazendo o que está fazendo. Parte da estrutura do universo. Que nós estamos aqui esta noite, e se você pudesse ver em um nível superior, nós sempre estivemos aqui. Somos todos estruturas, parte da estrutura do universo. Mas a partir dessas estruturas, Deus, em sua infinita misericórdia e intenso anseio, está gerando a si mesmo. Agora, permita-me citar o capítulo 4, versículo 12 de Jó. E uma coisa, um livro chama de coisa, a versão King James chama de palavra, a Nova Bíblia chama de coisa, você pode chamar de coisa ou de palavra, acho que palavra transmite melhor, uma palavra me foi-me trazida em segredo, disse Jó, que meu ouvido ouviu vagamente. Foi-me trazida em segredo, e meu ouvido a ouviu vagamente. Eu não tinha certeza, mas entendi o que ouvi, o que ele me disse. E então a história de Jó. Em Jó 10, ele disse: Tu sabes que sou inocente. Tu sabes que sou inocente. Por que, então, tentas, por meio de tortura, extrair de mim uma confissão de culpa? Versículo 7. Você sabe que sou inocente, esse é o homem. Aqui está o homem. Eu sei que não fiz nada para vir a este mundo. Mas um sacerdote me diz que pequei, ou que meu pai e minha mãe pecaram, porque me geraram neste estado físico. Eu sei que não fiz nada, simplesmente me encontrei aqui. E então meus pais precisam ir à igreja, pagar uma certa quantia em dinheiro e confessar seu pecado mortal porque expressam a função normal e natural do corpo? Sim, milhões fazem isso todos os dias neste mundo, e a igreja fica cada vez mais rica à medida que são obrigados a confessar seus pecados. Então Jó declara: Você sabe que sou inocente, por quê, então, tenta, por meio da tortura, extrair de mim uma confissão de pecado? E então Jó descreve todo o quadro de horrores. Mas no final de Jó, capítulo 42, creio que seja o 4º ou 5º versículo, ele ouviu furtivamente, uma palavra lhe veio secretamente, através da noite, em segredo, e então disse: Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Versículo 5. Ele tem a experiência e sabe o quão verdadeira era aquilo que ouviu secretamente, mas ouviu tão silenciosamente, ele só ouviu a palavra no deserto. Ver é conhecer e conhecer é experimentar, e assim ele sabe agora por experiência própria. Posso contar o que experimentei e compartilhar com vocês, e então vocês podem dizer: Eu ouvi. Era um segredo que foi revelado. Eu ouvi, mas não vi, não experimentei e, portanto, não sei. Confiarei nele ou desconfiarei, mas eu ouvi. Então surge o poder entre o ouvir da palavra e o cumprimento dessa palavra, onde agora eu te ouvi com o ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E posso lhes dizer: experimentei um pouco do poder reservado para todos nós quando Deus cumprir seu propósito. Ele está se gerando em nós, literalmente se gerando, e quando ele conseguir se gerar, nós seremos ele. Quando formos ele, mostrarei a vocês o que acontecerá, porque aconteceu comigo. Eu vislumbrei e experimentei esse poder, e a estrutura permanece para sempre. Deparei-me com uma cena, exatamente como esta, e tudo estava animado, tudo tendo ou aparentemente desfrutando de ação independente. Todos estavam jantando. O jantar estava sendo servido. Pássaros voavam. Folhas caíam. Tudo estava em movimento, e parecia completamente independente da minha percepção. Então, naquele instante, eu soube que se pudesse congelar em mim uma atividade, naquele momento, eu sentiria que tudo cessaria. Então, congelei a atividade e ela parou. Toda a vasta cena parou. E através da janela, uma enorme árvore negra, uma árvore. As folhas estavam caindo, não conseguiam cair, e ficaram suspensas no espaço. Os pássaros, ao tentarem voar, foram impedidos de voar, e tudo congelou. E ali estou eu, observando essa parte da estrutura do universo. Qualquer pessoa antes daquele momento teria pensado que eles eram completamente independentes de qualquer coisa externa a si mesmos.
Eles poderiam ter pedido fígado em vez de pato. Como disse o pequeno Dennis, o Pimentinha. Quer dizer que você pode pedir qualquer coisa neste mundo e pede fígado? Eles entraram em um restaurante, e o pai tinha um cardápio maravilhoso à sua frente. De repente, o pai, que nunca conseguia comer fígado em casa porque Dennis não comia, a mãe não cozinhava, então, no restaurante, ele pediu fígado. E o comentário de Dennis foi: como assim? Você quer dizer que você pode pedir qualquer coisa e pede fígado? Bem, ali naquele restaurante eles podiam pedir qualquer coisa, e qualquer coisa que pedissem, se fosse possível ser servida, seria servida. Seus pensamentos eram completamente livres para fazer qualquer coisa. E os pássaros iam de um galho para o outro, e eles eram livres para fazer o galho. Quando me deparei com aquela cena, soube que nada era independente da minha percepção, pois congelei a atividade em mim que permitia que a ação acontecesse neste mundo, e tudo ficou imóvel. O pássaro não caiu da árvore, o que me levou, após experiência, a questionar seriamente o conceito humano de gravitação. Pois um pássaro em voo, se parado, cairia no chão. Uma folha, se parada, continuaria a cair, a menos que alguma corrente de ar repentina a levasse. Mas todas as folhas que estavam caindo permaneceram exatamente onde estavam quando as parei, e os pássaros em voo permaneceram no mesmo lugar, sem cair no chão. A garçonete, ela estava andando, e não andava mais. Os que estavam jantando, não jantaram. Tudo congelou. Ele não conseguia levar a colher da sopa até a boca. Não conseguia continuar o movimento da sopa até a boca. E então, olhando para eles, maravilhado como eu estava, liberei a atividade em mim, e eles completaram sua intenção. Os comensais jantaram. Os pássaros, com a intenção de voar, prosseguiram com a ação e concretizaram seu objetivo, não caindo ao chão. Todas as coisas seguiram conforme o planejado. Então, experimentei o poder que está reservado para todos nós quando Deus completar sua intenção de gerar, a partir dessas formas permanentes, algo diferente desta forma. Este não é o ser com quem você está falando, assim como você não é o ser que estou observando. O não gerado está se formando, moldando-se nessas formas. Ele precisa de uma forma, e eu preciso de uma forma para gerar algo mais. Então, trago você esta noite para o meu mundo, trago outro ser para o meu mundo e, então, falo com esses dois no meu mundo a partir de uma certa premissa que, se verdadeira, implica que realizei meu sonho. E então, digo a ele: sabe o que aconteceu? Mas estou gerando algo. Estou usando formas para formar o não gerado. Formar o quê? Bem, o nome do não gerado é eu sou, esse é o nome dele. E então, talvez eu precise de uma função. Bem, a palavra função é algo formado. Eu sou é informe, o não gerado. Quero gerar algo, quero arranjar um emprego. Então, trago você à minha mente, trago outra pessoa à minha mente, e temos um pequeno tete-a-tete. E então, seja lá o que estiver acontecendo, deve implicar que eu tenho o que quero. Quando implica que sou moldado nessas formas, eu mesmo não gerado, estou gerando algo. O que estou gerando? Estou gerando um emprego. Então, quando eu cumpro minha missão e consigo o emprego, estou imitando meu Pai como um filho amado. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5, 1. Imitem a Deus. Assim como ele trouxe essas entidades à existência usando formas eternas, nós assumimos essas mesmas formas e as usamos para trazer, em um nível mais básico, o que desejamos trazer a este mundo. Então, quero conseguir um emprego, não apenas para mim, mas também para um amigo ou outra pessoa. Para isso, escolho qualquer pessoa, pergunto o que ela deseja. Sei o que ela quer? Ótimo. Então testo meu talento para extrair dessas formas eternas o que eu imagino. Se eu as organizar de maneira adequada e me entregar a esse estado, produzirei algo que, em si, não possui. Então, reúno qualquer pessoa, de forma que, ao se reunirem e a conversa começar, a conversa, somada à presença de todos, sugira algo diferente.
Esse algo diferente é o que você está gerando. Então você está gerando algo neste mundo. Assim, o homem pode gerar qualquer coisa neste mundo usando essas formas eternas. Deixe-me voltar a Blake. Quando Blake escreveu isso, chamado de visão do juízo final, e Blake. Eu apostaria a minha cabeça esta noite em um cepo que cada palavra ali é verdadeira. Blake nunca teve ambição de ser conhecido neste mundo, apenas de transcendê-lo, apenas de revelar a visão de Deus. E quando ele disse a Bíblia, os 4 evangelhos e o Apocalipse, ele não mencionou nenhuma parte das epístolas, nenhuma epístola em específico, ele disse. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e o Apocalipse, essas são as visões eternas. Então ele menciona a Torá, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 livros. E então ele menciona. Leiam todos eles. Ele insinua, sem nomear, que essas são visões eternas. Então ele disse. A visão do juízo final não é alegoria, não é mistério, é visão. E ele explica exatamente o que quer dizer com visão, em contraposição a um mito, em contraposição a uma alegoria. Pois ele viu toda a peça, conforme descrita na Bíblia, se desenrolar diante de sua visão. E ele diz exatamente isso, esses personagens são apenas estados, mas cada estado na peça de Deus se torna uma pessoa. Todos são personificados. E então, permitam-me agora citar novamente o que eu disse antes. A eternidade existe todas as coisas na eternidade, independentemente da criação, que é um ato de misericórdia. Portanto, eu crio a partir dessas formas eternas, e elas existem para sempre. Agora, Deus está de fato em você, em mim, gerando a si mesmo. Enquanto estou diante de você, e isso não é arrogância da minha parte, pois eu não o fiz, e ainda assim, de outra forma, eu o fiz. Pois quando ele se gerou em mim, eu sou ele. E assim, todo o sofrimento que passei ao longo de incontáveis séculos até este momento, que em sua infinita misericórdia, ele me oculta, para que eu não tenha memória do passado, todo o sofrimento. Pois a quem Deus aflige por fins secretos, ele consola, cura e chama de amigos. Evangelho eterno. Assim, ele nos submete a todos esses sofrimentos. Mas, meu Senhor, o dom. O dom é o dom da criação. Ele nos dá a si mesmo. Então, quando olhei para a base da minha coluna vertebral, para esta luz dourada radiante, se quiser ler, leia em Ezequiel 1, 27:8. 2. Aqui, vi que tinha a aparência de um homem, mas no que parecia ser a região lombar, havia um brilho de luz que subia, e então, no que parecia ser a região lombar, descendo, havia luz, pura luz radiante. É exatamente isso, bem na base da coluna, e você vê, e, por mais estranho que pareça, você sabe que é você mesmo. Seria necessária essa luz dourada líquida para capturar a imagem do que Deus imaginava ser quando começou a criar você à sua imagem. Ele o manteve em sua mente e nada o desviou. Mas ele teve que trazê-lo para esse estado dourado líquido para capturar a imagem de si mesmo, como ele acreditava ser quando pensou em você, tudo à imagem do homem. E então você se ergueu, como uma serpente. Leia o capítulo 6 do livro de Isaías. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono. E acima dele estavam os serafins. Bem, os serafins são descritos como os seres mais celestiais, a mais elevada criação de Deus. Nada se compara à sabedoria e ao poder dos serafins. Eles são chamados de serpentes flamejantes com rostos humanos, com um poder que ultrapassa os sonhos mais ousados do homem. E nós ascendemos, assim como está escrito. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também importa que o Filho do Homem seja levantado, e você é levantado, exatamente assim. Posso lhes dizer que, quando acontecer com vocês, será exatamente como lhes disse, pois aconteceu comigo. Não estou especulando. Falo por experiência própria, não falo por teoria. E assim, todas essas formas, todas as formas do mundo, são eternas. Quanto ao corpo,
ele é eterno e não se desgasta. Mesmo que seja cortado e enterrado, continuará sendo eterno. Tudo o que este corpo já experimentou, experimentará para sempre, todos os corpos. Mas em tudo isso, Deus está gerando a si mesmo, moldando e dando forma a si mesmo, o não gerado, a partir de uma forma chamada homem. Portanto, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora nos dizem, ouçam as palavras, será este o plural de majestade. Façamos o homem à nossa semelhança? Bem, esse é o plural de majestade. Ou será que Deus está, na verdade, consultando alguma sociedade divina? Bem, vocês podem descobrir. Ouçam as palavras no capítulo 6, versículo 4 de Deuteronômio, o maior de todos os mandamentos, disse ele. Quando perguntado qual era o maior mandamento, ele citou Deuteronômio 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aqui, encontramos uma unidade composta. A palavra é: ouve, Israel. O Senhor, isto é, Yod-He-Vav-He, isto é, Jeová, nosso Deus, isto é, Elohim, isto é, plural, é o único Senhor. É Achad. É escrito de uma forma que quase se ouve a palavra Sião. É Achad, sim, Aleph, Bet Dalet. Ao ver o nome escrito e usar a imaginação, quase se pode ouvir a palavra Sião. Mas aqui encontramos uma unidade complexa, um único Senhor, Criador de incontáveis deuses. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, nosso Elohim, é o único Senhor. Será que ele consultou aqueles que já havia trazido para o conselho divino? Bem, julguem vocês mesmos. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou o plural majestático, ou voltamos à declaração suprema. Ouve, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mas leve-me a sério esta noite e crie como seu Pai o está criando. Ele o está criando à imagem do homem. E você, como um filho querido, imita a Deus. Crie uma bela imagem de si mesmo, trazendo à sua mente homens, e disponha-os em uma festa de forma que eles o vejam como viriam se você fosse o homem que deseja ser. O que você gostaria de ser? Então, disponha-os. Mas se você fosse o homem que gostaria de ser, teria um certo círculo de amigos que o parabenizariam por essa conquista? Traga todos eles para essa imagem e deixe que o vejam como esse homem. Quando você os vir vendo você como esse homem, estará, na verdade, moldando a si mesmo segundo as formas eternas. Você estará criando e incorporando como seu Pai o criou. Agora, vamos entrar no silêncio. Pergunta inaudível. Resposta. O dia do Messias, o bom dia, ocorre quando o homem descobre seu próprio poder criativo e usa o poder messiânico. Só existe um poder, e o Messias é a sua própria e maravilhosa imaginação humana. Antes de nascermos de novo, antes da ressurreição, antes do templo ser dividido de cima a baixo, somos livres para exercer o Messias, o poder do Messias. Esses são chamados de dias do Messias e ocorrem, eu diria, no momento da ressurreição, antes e depois. Esses são chamados de bons dias, quando o homem reconhece um poder dentro de si, que é o seu próprio poder imaginativo, para que possa criar sem consultar ninguém neste mundo. Ele não precisa manipular nada externo a si mesmo. Esses são chamados de bons dias, os dias do Messias. Mas os dias do Messias não são os dias representados como ressurreição, isso é algo completamente diferente. Mas elas se inserem no contexto da vinda do Messias ao indivíduo. Então, um homem, diante desse pensamento, que hoje enfrentará desafios no mundo político e financeiro, não tem a menor noção dos dias do Messias. Sua confiança reside nas enormes fortunas guardadas em bancos ou cofres, e em seu poder político. Eles não têm noção alguma. Eles não conseguem compreender. Existem homens em nosso mundo, e vocês os conhecem, já ouviram falar deles, que se aproveitam do preconceito e da superstição, e são chamados de honestos. Bem, o prefeito de Chicago era um homem muito honesto,
E quando morreu, ele recebia apenas alguns milhares de dólares por ano como prefeito. Encontraram em seus muitos cofres cerca de 500 mil dólares em dinheiro vivo. Mas ele era chamado de honesto, porque tinha parentes que herdaram todo aquele dinheiro e estavam fazendo um ótimo trabalho para superar essa situação. Mas ele era eleito ano após ano com base no preconceito do povo. Ele disse: se o rei da Inglaterra se aproximasse, eu cuspiria na cara dele. Bem, o povo adorava isso porque eram todos católicos irlandeses e alemães, e odiavam tudo que fosse inglês. Se ele viesse a esta cidade, eu cuspiria na cara dele. Bem, todos o aplaudiam por isso, enquanto ele ficava com os lucros deles. Então, pagavam a ele 10 mil dólares por ano como prefeito, mas ele recebia $500 mil em dinheiro vivo em. E esse é o quadro geral em todo o mundo. Eles não têm noção dos bons dias do Messias. Eles não têm noção desse quadro. Mas ele, como prefeito, atendia a uma multidão católica muito grande. Bem, isso acontece em todo o mundo. Você viu alguma foto recente do ex-presidente Eisenhower saindo da igreja? Mas ele foi presidente por 8 anos. Toda segunda-feira de manhã, na cidade de Nova York, havia uma foto do senhor e da senhora Eisenhower saindo da igreja. Agora, toda segunda-feira de manhã, você encontra o senhor e a senhora Kennedy saindo da igreja. E assim o mundo inteiro pensa em como eles são santos e doces. Não estou falando disso. Estou falando deste drama eterno, onde Deus se gera nessas estruturas eternas chamadas homem. E quando ele se gera, é como se fosse um casulo do qual sai a grande borboleta. É como se estivesse dando à luz a Deus. E a diferença entre o que sai, que é Deus, e o que o gerou é a mesma diferença entre o casulo e a borboleta, totalmente diferente. Leiam os capítulos 1 e 8 de Ezequiel e o capítulo 6 de Isaías para verem algo que vagamente se assemelha ao que está sendo gerado em vocês. Leiam. Fim da gravação.